Olá pessoal, meu nome é Ítalo Martins Alves, sou engenheiro ambiental de formação, trabalho na área de meio ambiente da Kinross e hoje a gente vai aprender a primeira etapa, que é a separação de resíduos em nossas residências. Depois, posteriormente, a gente vai conhecer um pouco do trabalho que é realizado na Cooperativa de Catadores de Paracatu. Então vem comigo para a gente aprender como fazer o descarte correto de resíduos. Uma informação importante que a gente deve conhecer é com relação às cores da coleta seletiva. A gente usualmente costuma ver nos estabelecimentos comerciais, industriais, coletores de diferentes cores. Cada cor representa um tipo de resíduo que deve ser descartado naquele coletor. Por exemplo, o azul representa os papéis, papelões. O vermelho representa os plásticos. O verde, todos os resíduos de vidro. O amarelo, os resíduos metálicos, todos os resíduos como latinhas, tampinhas de metal. O marrom, os resíduos orgânicos. E o cinza, a gente faz o descarte de resíduos não recicláveis, comumente chamado de comum. Hoje a gente trouxe um exemplo de vários tipos desses resíduos e a gente vai ensinar, devido à sua característica, onde deve ser descartado os resíduos. Outra questão que gera dúvida quando a gente vai fazer o descarte de resíduo é se aquele material é reciclável ou não. Hoje, as embalagens de produtos diversos traz consigo o símbolo de reciclagem, que é aquele triângulo com setas no sentido horário. Quando presente nas embalagens esse triângulo, nos diz que aquela embalagem é reciclável e, consequentemente, tem que ser destinada para o processo de reciclagem. Por exemplo, esse copo plástico, que a gente usualmente utiliza para beber água ou beber café, ele tem o triângulo das setinhas com o número 5 dentro. O número 5 quer dizer o tipo de plástico que ele é fabricado. Nesse caso aqui é o polipropileno. Já essa embalagem tem o símbolo com o número 7 dentro, que quer dizer que são outros tipos de plástico. E também deve ser destinado como material reciclável. Outro exemplo que a gente tem aqui é uma latinha de alumínio. A latinha de alumínio tem em seu rótulo um círculo formado por duas setas e em seu interior as letras AL, que representa o tipo de material que ele é fabricado, que no caso, alumínio. Por que é importante a gente fazer a separação de resíduos em nossas residências? Segundo a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, no panorama de 2020, com os dados relacionados a 2019, demonstrou que a gente gera, em média, 450 quilos de resíduos por ano, cada habitante, demonstrando assim a importância da gente fazer a destinação correta desses resíduos. E o primeiro passo para fazer a destinação correta desses resíduos é a gente fazer a separação adequada em nossas residências após a gente consumir aquele produto. Hoje a gente trouxe alguns exemplos de resíduos que usualmente a gente gera em nossas residências, como por exemplo, embalagens plásticas, embalagens longa-vida, embalagens metálicas, isopor, papelão. Na classe de plásticos, por exemplo, PETs, garrafas de detergente, garrafas de sabonete. E todos esses resíduos, quando gerados em nossas residências, devem ser separados dos resíduos orgânicos, dos resíduos de banheiro, para serem reciclados. Na classe de plástico, a gente tem aqui vários exemplos de garrafa PET, de refrigerante, garrafas de desinfetante, água, outro tipo de plástico, um plástico mais resistente, que é a garrafa de achocolatado, vários tipos de sacolinha. Todos esses resíduos plásticos devem ser separados e destinados da forma correta para reciclagem. Uma dica importante, até para dar mais segurança para as pessoas que vão coletar o resíduo na porta de sua residência, quando quebrar uma embalagem de vidro em sua residência, por exemplo, uma garrafa, vai gerar vários cacos de vidro. Esses cacos podem ser colocados dentro de uma embalagem PET, por exemplo, cortada ao meio, e quando fechada, você pode fazer o descarte, dando assim mais segurança para quem vai coletar o resíduo. A gente trouxe aqui também outro exemplo de um resíduo que é reciclável, que são as embalagens longa-vida, que a gente utiliza para armazenar sucos, leites. Essas embalagens também são recicláveis. Ela tem um processo específico de reciclagem desenvolvida pelo seu fabricante, que ela consegue retornar a matéria-prima da embalagem no seu processo produtivo.
A gente tem aqui também exemplos de papel que são recicláveis, no caso jornais e papel branco. Então, se você tem em sua casa aqueles livros ou jornais ou cadernos que não são mais utilizados, você pode fazer o descarte correto e destinar para a cooperativa de catadores. Esse material em específico ele tem um valor muito bom para gerar receita para as cooperativas de catadores. Um resíduo que gera bastante dúvida quando a gente vai descartar são essas embalagens de salgadinhos, de biscoito, pois elas possuem em seu interior um certo tipo de metal. Essas embalagens também são recicláveis e devem ser destinadas adequadamente para reciclagem. Podem observar que em seu interior, no seu rótulo, possui o símbolo de reciclagem. Nesse caso aqui é o triângulo com o número 5 no seu interior, que representa o material que ele é fabricado, nesse caso polipropileno. Outro tipo de resíduo que a gente trouxe são as latinhas de alumínio. As latinhas de alumínio têm uma informação importante, pois no Brasil a gente consegue reciclar 98% das latinhas de alumínio que são geradas. Isso principalmente devido ao valor agregado que tem na sua reciclagem. Uma curiosidade importante com relação às latinhas de alumínio é que os anéis que vêm na sua embalagem, algumas instituições fazem a arrecadação desse anel para fazer troca como cadeira de roda, muletas. Então uma dica importante é você fazer o acúmulo desse material em sua residência e depois procurar se a sua cidade possui alguma instituição que faz a troca desse resíduo. Quando a gente fala de reciclagem, uma informação importante quando a gente fala se aquele resíduo é viável para ser reciclado ou não, é com relação à localização de onde está sendo gerado esse resíduo. Quando esse resíduo é gerado muito distante das principais indústrias que fazem a reciclagem, acaba inviabilizando a reciclagem daquele resíduo por conta de custos de transporte principalmente. Aqui a gente tem um exemplo de um resíduo que é reciclável, mas comumente não consegue se fazer a reciclagem devido à distância, aos custos de transporte que você tem com esse resíduo, pois ele é leve, então você necessita de um espaço muito grande para fazer o acúmulo e a viabilidade do transporte desse resíduo. Outro resíduo que a gente tem bastante dúvida e que usualmente a gente faz errado o descarte são as pilhas. As pilhas elas possuem em sua composição alguns materiais que são perigosos para o meio ambiente, para o solo, para a água. Então elas devem ser separadas do material reciclável, se possível acumuladas. Você coloca numa embalagem e faz o descarte em estabelecimentos que coletam especificamente as pilhas, baterias em geral. Há estabelecimentos em nosso município que faz esse tipo de coleta específica. Na mesma linha das pilhas, a gente também tem as lâmpadas. As lâmpadas fluorescentes, principalmente, elas possuem em sua composição materiais também que são tóxicos para o meio ambiente. As lâmpadas não podem ser descartadas como materiais recicláveis, como vidros, por exemplo. Elas devem ser separadas e destinadas para pontos específicos, que coletam esse tipo de resíduo. Ele é considerado um resíduo perigoso, assim como as pilhas. Por que é importante a gente fazer a reciclagem? A gente sabe que os produtos possuem em sua composição vários materiais, várias substâncias que foram utilizadas para fazer a produção da embalagem. Quando a gente faz a reciclagem, esses produtos retornam para a cadeia produtiva, como matéria-prima. A gente consegue, assim, aliviar também os resíduos que vão para os aterros sanitários, aumentando assim a sua vida útil, e a gente também consegue gerar renda. As cooperativas de catadores conseguem gerar uma renda com a reciclagem, com a venda desses materiais. Um trabalho que é muito importante e às vezes a gente não dá muita atenção é o trabalho realizado pelas cooperativas de reciclagem. Em Paracatu a gente tem a Copercicla, Cooperativa de Catadores de Paracatu, que faz a triagem, a coleta desses resíduos e envia para a reciclagem. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho que é feito nessa cooperativa. Um resíduo importante e que a gente não estava acostumado a gerar são as máscaras descartáveis. Com esse cenário de pandemia, a gente está gerando uma quantidade significativa desse tipo de resíduo, que deve ser separado dos demais, ele não é reciclável. Se possível, você coloca dentro de uma embalagem plástica, lacra e faz a destinação juntamente com os resíduos comuns, por exemplo, os resíduos de banheiro. Bom, pessoal, essas são as informações de alguns tipos de resíduos que a gente gera em casa. Espero que vocês tenham gostado
e também se sintam motivados em fazer a separação e a destinação correta desses resíduos, contribuindo assim com o trabalho que é feito nas cooperativas, a geração de renda para essas pessoas e também, é claro, para o meio ambiente. Espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai conhecer um pouco mais como é o trabalho que é realizado na Cooperativa de Catadores. Até mais!